Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, eu sou a Shirley do ProOrdem. Eu quero agradecer a presença de todos vocês, em especial a presença do professor Paulo de Jesus, do professor Léo Pórpora, do professor Leandro Matsumota. Léo Pórpora, que foi o grande idealizador dessa semana jurídica, ele que me ligou e falou: Shirley, vamos fazer essa semana jurídica, vai ser a primeira semana jurídica do ProOrdem, assim, e o Pórpora, como sempre, com boas ideias, assim, a gente abraça de primeira e a gente vai com todo carinho e organiza, assim, com tudo com muito carinho. Então, parabéns, Léo, pela sua iniciativa, por mais essa iniciativa, né, que você tem várias iniciativas aqui com a gente, com o curso, e a gente tem um carinho muito especial por você. Eu vou apresentar o professor Paulo de Jesus, acredito que a grande maioria o conhece e também é aluno dele. O professor Paulo, ele é advogado criminalista, mestre em Direito Internacional, com pesquisa voltada para o Direito Internacional Penal. Ele é pós-graduado lato sensu em Direito Processual e graduado em Direito, em todos pela Universidade Católica de Santos. Ele é professor de Direito Penal e Direito Processual Penal da Universidade também Católica de Santos, nos cursos de graduação e pós-graduação. E presidente também da Comissão de Direito e Prerrogativas da Câmara Criminal da OAB de São Paulo, subseção de Santos. É isso, professor? Falei certinho? Tá bom, é isso aí. Tá bom. O professor Léo passou seu currículo aqui para a gente. Então, professor, como eu já falei, né, muito obrigada pela sua presença. Hoje você vai estar falando sobre a Lei 13.964 de 2019, que é o pacote anticrime, os aspectos processuais e procedimentais. Então, eu vou passar a palavra para você e todos tenham uma ótima palestra. E deixa eu só dar um recado, professor. Quando terminar a palestra, eu vou deixar aqui no chat o número de um celular onde vocês vão receber o certificado. Terminou a palestra, só manda uma mensagem nesse celular, que aí vocês automaticamente já recebem pelo WhatsApp mesmo o certificado da palestra, tá bom? É isso, professor, a palavra é sua. Muito obrigada. Boa tarde a todos. É um prazer, uma honra ser convidado para participar da primeira Semana Jurídica do ProOrdem de Santos. É uma honra, agradeço a Shirley por esse convite maravilhoso, ao Rodrigo, que foi muito gentil comigo ontem, aos meus amigos, irmãos, professor Léo Pórpora e Leandro Matsumota, que para mim são dois exemplos de professores, são dos melhores professores de direito que eu conheci na minha vida. Professor Léo Pórpora e professor Leandro Matsumota estão nesse hall, não só pelo conhecimento jurídico, e sim pela postura ética, pelos braços abertos aos alunos, por estarem sempre com um sorriso no rosto para toda e qualquer dúvida e reclamo de eventualmente um aluno e esse compromisso com a excelência. Então são pessoas que eu tenho o privilégio, viu, Shirley, de conviver há muitos anos, né? Começamos juntos a carreira na docência, eles bem mais velhos do que eu, mas começamos juntos, né? O Pórpora e o Matsumota, eu tenho um carinho por eles assim, que eu não tenho palavras para descrever. Como também não tenho palavras para descrever o carinho que eu tenho pelo ProOrdem. Desde que quem me conhece sabe que desde que eu me descobri por gente e soube que uma pessoa tinha que trabalhar, eu quis ser advogado criminalista e dar aula de direito. E o meu sonho, entre outros sonhos, era dar aula, lecionar no ProOrdem, pela excelência, pelo índice de aprovações em concursos públicos e exames de ordem. O ProOrdem sempre é sinônimo de excelência, aprovação, qualidade, e era um verdadeiro sonho. Fui aluno do ProOrdem, fiz a segunda fase do ProOrdem, me ajudou muito a realizar o sonho de tirar a carteira, passei de primeira na ordem, com auxílio do ProOrdem, e depois, na minha carreira profissional, lecionei no ProOrdem, fui professor em concursos e em provas da ordem e em cursos de pós-graduação. Então, o ProOrdem está na minha vida, o ProOrdem faz parte da minha formação profissional e
abrir essa semana jurídica, para mim, é como se eu estivesse voltando no tempo e revivendo momentos assim de muita felicidade, muita alegria. Então, eu não podia deixar de começar a minha palestra registrando dos meus amigos, da alegria do meu convite e de registrar para todos esses alunos que estão nos ouvindo aqui, que são alunos do ProOrdem, muitos, né, se não a totalidade deles, que eu fui aluno do ProOrdem, o ProOrdem me ajudou e muito a ingressar nos quadros da Ordem e a ser o profissional que eu sou, e hoje ser professor de Direito e ter sido professor de Direito do ProOrdem e saber mais do que nunca que eu tenho as portas abertas pela amizade, pelo carinho e pelo respeito que eu tenho por todo mundo que trabalha no ProOrdem. Então, sempre faço questão de registrar esse amor e carinho que eu tenho, tá? Então, feito esse registro, pessoal, emocionado, eu vou falar um pouquinho agora do pacote anticrime, né, gente? Vamos trabalhar, né? O pacote anticrime, pessoal, vocês têm aí, fiz até uns apontamentos aqui, é a Lei 13.964 de 2019, que veio, pessoal, para dar uma sacudida no direito penal, no direito processual penal brasileiro. Veio para mexer, porque a sensação que nós temos, né, como advogados criminalistas, como promotores, como juízes, como delegados de polícia, como cidadão comum, se eu perguntar para minha mãe, a sensação que nós temos é uma sensação de absoluta impunidade. Nós temos no Brasil duas sensações que são absolutamente tenebrosas para um cidadão, que são essa sensação de impunidade e a sensação de insegurança. Porque, a bem da verdade, nenhum de nós aqui, me corrijam se eu estiver falando alguma bobagem, consegue ter a segurança de dar uma volta ao quarteirão e saber que não vai ser assaltado, que não vai sofrer um roubo, um furto. Ou seja, nós vivemos numa completa insegurança, mesmo ostentando um número de 800 mil presos. Nós temos no Brasil, pessoal, falando um pouquinho de segurança pública, para entrar aqui no pacote anticrime, falo sempre aos meus alunos. Nós temos 800 mil presos no Brasil, nós somos a terceira maior população carcerária do planeta Terra. Ou seja, o nosso problema, quando se trata de impunidade, não diz respeito, não guarda relação direta com quantidade, porque nós prendemos muito, mas nós prendemos mal e nós prendemos os mesmos. Esse é o grande problema. Os crimes que nós temos o maior rigor, muitas das vezes não são os crimes que atacam, que machucam a sociedade de uma forma mais profunda. Então, por isso nós temos essa sensação de impunidade, mesmo tendo um universo de 800 mil presos. E nós temos essa sensação de insegurança, de não poder dar uma volta no quarteirão com a segurança de ir com os nossos pais, com os nossos filhos, com namorada, namorado, esposa, esposo, e com a segurança de poder andar e saber que vai voltar vivo para casa. Então, o pacote anticrime, fazendo toda essa ilação para que a gente possa entender. O pacote anticrime tem essa finalidade. Qual é a finalidade? De trazer para a sociedade uma sensação de segurança, uma resposta para ajustar esse tacanho Código Penal de 1940, Código de Processo Penal da mesma década. Então, nós temos um ferramental muito antigo para que nós possamos vencer a criminalidade, enfim, da maneira como ela está colocada. O que eu separei para vocês? Pessoal, evidentemente, o pacote anticrime não conseguiria esgotar esse tema em uma hora. Mas eu separei, como eu estou num ambiente de cursinho, como eu estou num ambiente de exame de ordem, como eu estou num ambiente de gente inteligente, comprometida, dedicada, esforçada, eu separei alguns tópicos aqui do pacote anticrime para que nós possamos estudar e apostas minhas que serão objeto de demanda nos próximos exames de ordem, nos próximos concursos públicos, para a Polícia Civil, para a Polícia Federal, para delegado, para juiz, para promotor, para todos aqueles concursos que vocês vão passar, vocês estão se preparando para passar. Então eu separei para vocês aqui, eu vou começar comentando, peço licença aqui só para pegar meus apontamentos, e falar aqui o que mudou de mais importante, assim, gente, o que mudou, professor Paulo de Jesus? Eu não tive tempo, aconteceu essa pandemia, essa loucura, e está estudando e se adaptando a novas formas de aprendizado, e via internet, via Moodle, via Zoom, via Google, enfim. Tá aqui. Primeira mudança que nós temos aqui, que o aluno tem que anotar. Lápis e papel na mão aí, pessoal, vamos anotando tudinho. Primeira coisa, a pena máxima mudou. No Brasil, pessoal, aluno meu não erra questões dessas que eu estou enfrentando aqui. Aluno meu anota aí direitinho e não vai esquecer.
A pena máxima mudou. Houve um aumento. Ou seja, a pena que poderia ser cumprida no máximo em 30 anos para cumprir-se a pena, hoje nós chegamos a 40. Lembrem-se que você pode ser condenado a 1000 anos, a 500 anos, a 800 anos. Só que o cumprimento de pena se dava até 30 anos em regime fechado. Hoje nós temos o quê? Um cumprimento de pena além, um cumprimento de pena de a 40 anos de reclusão. Então anota aí, pessoal, tô vendo aí, eu tô olhando aqui, muita gente anotando. 40 anos. Ou seja, foi uma mudança positiva. Porque era muito injusto o sujeito cometer crimes bárbaros, de repente ser apenado a 300 anos, de repente com 30 anos, ele ter a possibilidade de ir para a liberdade, mesmo tendo um quantum de pena a se cumprir muito maior. Então, a primeira mudança, a mudança mais simples de se diagnosticar, e que aluno meu não vai errar, e aluno meu são vocês que estão me ouvindo agora, é se essa pergunta surgir na prova, vocês não se esquecerem de que houve essa mudança para 40 anos em relação aos 30 anos anteriores. Até agora, tudo bem, pessoal? Então, vamos lá. Estou vendo aí no rostinho de todo mundo fazendo sinal de positivo. Vamos lá. O que mudou também na transação penal? Anotem aí, transação. O que aconteceu na transação penal? Anotem aí. Permitiu-se o quê? A substituição da pena em crimes de menor gravidade com a prestação de serviço comunitário. O Ministério Público poderá propor acordo se o crime em questão tiver pena mínima inferior a 4 anos. Então, vamos lá. A transação penal agora, ela poderá ser realizada em crimes de penas inferiores, a 4 anos. Pena mínima inferior a 4 anos. Isso mudou. Houve o quê? Um aumento no quantum de pena, na quantidade de pena, para que se possa ter a substituição da pena, ter essa transação, essa substituição pela prestação do serviço comunitário, como a gente está pedindo para vocês anotarem aí. Por que isso está acontecendo, pessoal? Pelo aquilo que eu acabei de dizer no começo da aula, no começo da palestra, desse bate-papo, enfim, de tudo que a gente está batendo aqui. Não adianta aprender. O objetivo do direito penal sempre foi esse encarceramento, esse cerceamento da liberdade. E nós estamos vendo, pessoal, no mundo ocidental, na Europa, nos Estados Unidos, que essa questão de segregação, ela tem que ser mantida, ela tem que ser incentivada em crimes violentos, em crimes bárbaros, em crimes vis, abjetos, repugnantes. Agora, existem crimes como esses que eu estou falando aqui da transação penal, crimes de menor gravidade, que poderá ser substituído por uma prestação de serviço comunitário se fazer uma transação penal. Só que agora em crimes com pena inferior a 4 anos, ou seja, aumentou o espectro de crimes que nós poderemos ter a possibilidade de transação penal. Então, tecnicamente falando, é importante que vocês saibam disso. Pergunta de concurso público, eu vou prestar Polícia Civil. Isso vai cair na sua prova da Polícia Civil. Isso vai cair na sua prova da Polícia Federal. Essas mudanças, que evidentemente se eu fosse examinador, a melhor maneira de você estudar direito é você pensar como examinador vai tentar te pegar. Como examinador, perdão, pessoal, aqui a câmerazinha aqui. Como examinador vai tentar buscar a pergunta. Ele não vai perguntar o óbvio, ele vai tentar questionar nessa pegadinha, nesse detalhe mais capcioso. Então, transação penal, pena inferior a 4 anos, o pacote anticrime mudou e vai poder proporcionar isso para aquele sujeito que está sendo acusado. Tá claro até agora, pessoal? Estão conseguindo acompanhar legal? Beleza? Vamos em frente. Conteúdo. Anotem aí. Juiz de garantia. Fiz uma live recentemente, a convite da OAB, com outros 3 professores maravilhosos, professor Alexandre Calisto, professor Tiago Quintas e professor Alex Salim. Um beijo a eles, meus amigos queridos. O que é o juiz de garantia? Gente, juiz de garantia, eu falei meia hora do juiz de garantia. O juiz de garantia, eu sou um defensor das polícias, da polícia militar e da polícia civil. O que é o juiz de garantia? Aquele juiz que vai... Nós sabemos que no processo penal nós temos 2 fases. Nós temos a fase inquisitorial e nós temos a fase processual. A fase inquisitorial, olha a aula mudando para processo penal. Na fase inquisitorial, nós temos o delegado de polícia, que é aquele que preside o inquérito policial. E nós temos a fase processual, o magistrado. Eu defendo que nós deveríamos, ao contrário de se criar uma carreira de um juiz de garantias no inquérito policial, nós deveríamos ter alçado o delegado de polícia a essa condição de ser um juiz da prova, dessa prova primeira a ser produzida, porque inquérito policial, vocês lembrem-se que nós tratamos de indícios, porque prova nós só podemos falar, olha o terceiro ano de direito aí, prova nós só podemos falar quando nós temos
a ampla defesa e o contraditório. Na fase de inquérito nós não temos. Então, o que nós deveríamos ter feito no meu humilde modo de ver? Nós deveríamos ter alçado o delegado de polícia à condição de juiz da garantia e mantido o magistrado lá no processo. Infelizmente, não foi assim que aconteceu. O juiz de garantia hoje é um juiz que ele vai ali verificar se há alguma nulidade, há alguma ilegalidade acontecendo no transcorrer do inquérito policial. E, trocando em miúdos, pessoal, hoje, o inquérito policial, todo mundo põe o bedelho. Hoje nós temos o Ministério Público indicando diligências a serem feitas. Nós temos o juiz de garantia aí se arvorando aí na qualidade de presidir o inquérito. E o delegado de polícia restou a ele apenas e tão somente o quê? O auto de prisão em flagrante e cumprir as diligências que praticamente são a ele determinadas. Então, hoje, nós temos um grande problema quando se trata de procedimentalidade em inquérito policial. Nós temos uma grande ingerência no inquérito policial. Mas nós temos que entender essa questão filosófica jurídica para poder responder na prova. Muito bem, professor, legal, falou tudo isso, mas e para a prova? Para a prova é o seguinte, juiz de garantia é aquele juiz que vai fiscalizar e verificar se no inquérito policial está transcorrendo bem, com nulidades ou não, como a coisa está funcionando. Então esse é o papel do juiz de garantia e foi uma mudança que veio com o pacote anticrime, enfim, que a gente está estudando agora, e é uma mudança. É um avanço? É um avanço, porque tudo que vem para incrementar, tudo que vem para garantir direitos e garantir a lisura de um procedimento, evidentemente vem para somar, isso a gente não pode ignorar. Então esse é o juiz de garantia que a gente está batendo aqui. Estou tentando bater todos os pontos aqui para a gente poder em uma hora tratar de tudo. Outro tema que me chamou a atenção, estudando o pacote anticrime, fala da gravação de advogado com preso. Isso é um tema que aí eu, como presidente da Prerrogativa Criminal de Santos, fico até arrepiado quando se fala disso. Que também o pacote anticrime permite. Está aqui, a gravação de advogado com preso. Será permitido o monitoramento de advogado com preso apenas em presídio de segurança máxima e com autorização judicial. Isso é um absurdo. Isso é algo que salta aos olhos. O advogado, ele tem o direito, sacrossanto direito, de ter uma entrevista pessoal com seu cliente, seja ele qual acusação responda. Eu penso que isso é uma ilegalidade, é uma norma absolutamente inconstitucional, porque o advogado tem o direito de conversar com o seu cliente. Não há possibilidade de se admitir uma gravação entre o advogado e o seu constituído. Isso é impossível de existir. Infelizmente, o pacote anticrime vem com essa proposta, vem com essa diretriz que nós que somos advogados, todos aqui, que temos a carteira e nós que estamos aguardando a saída da carteira, temos que ter isso em mente, porque o advogado não pode ser vilipendiado. O advogado tem que ter o direito de atender o seu cliente. Fiz um júri essa semana, imagina se eu não pudesse falar com o meu cliente, fiz um júri terça-feira da semana passada. Se eu não tivesse a possibilidade de conversar com o meu cliente, de estabelecer uma linha de defesa, se tivesse com uma câmera gravando, isso é algo absolutamente inimaginável. E nós temos, então anotem aí, pessoal, essa previsão também, a gravação de advogado quando conversando com o preso, tá? Em qual situação, professor? Duas. Eu estou ensinando para vocês como isso pode ser exigido numa prova. Ah, professor, isso pode? Pode, em duas situações. Em presídio de segurança máxima e na situação em que haja uma autorização judicial, porque não pode ser a revelia do advogado. Então, teria que ter uma autorização judicial e o advogado saber. Mas, gente, isso é absolutamente impraticável. Isso fere a liberdade do advogado de exercer a sua defesa. Então, eu faço uma crítica muito dura. O primeiro tópico que eu faço uma crítica 100%. Isso aqui é absolutamente inegociável, o direito do advogado de ter uma entrevista reservada, privada, com o seu constituído. Isso aqui, seja ele de segurança máxima, média, mínima, seja ele a acusação que for. Há 1000 anos ou 1 ano de reclusão. Não importa, o advogado tem esse direito. Nós temos que lutar por ele. Então, fica registrado isso, mas sempre com essa questão filosófica jurídica, para a gente não ficar só no lero-lero profissional, que é importante, que é válido, que nós temos que saber, mas nós temos que saber também colocar o xizinho no lugar certo. Nós temos que saber responder pergunta. E a pergunta virá dessa forma. Quando vai ser possível, professor, esse tipo de gravação? Em duas situações, repito. Quando houver presídio de segurança máxima e quando houver autorização judicial. Beleza, gente? Vamos para cima. Temos mais coisas aqui. Saída da prisão. Também traz aqui o nosso pacote anticrime. Proíbe a saída temporária da prisão aos condenados por crime hediondo que resultaram em morte. Pessoal, todos vocês lembram de casos
midiáticos, vamos falar assim, por exemplo, Suzane von Richthofen, todo ano tem essa pauta, né? Suzane von Richthofen com saída temporária do Dia das Mães. Fica como uma situação como se fosse aquela piada de péssimo gosto que se fala do sujeito que matou o pai e a mãe para ir no baile de órfãos. É mais ou menos a situação legislativa que acontece nessa saída temporária, em situações de Dia das Mães, do Dia dos Pais, quando o sujeito acabou de matar o pai e a mãe. Então, o que o pacote anticrime traz? Para acabar com esse deboche. Porque o magistrado ele fica numa situação absolutamente difícil, porque são requisitos que a legislação traz objetivos para a concessão da saída temporária, né, saída da prisão. O magistrado não pode negar, se porventura estiverem todos preenchidos. E, de repente, nós vemos, ano após ano, a Suzane Richthofen tendo uma saída temporária deferida no Dia das Mães, no Dia dos Pais. Enfim, choca a sociedade, machuca, ofende o homem médio, a pessoa de bem, vamos dizer assim. Então, essa mudança vem a calhar, porque é absolutamente ofensiva ao bom senso. Tá? É uma das mudanças também que o pacote anticrime traz para nós. Tá? Nós temos aqui questões mais técnicas, questões de medicina legal, questões de perícia. Tá? Outro tópico que mudou. Banco Nacional de Perfis Balísticos. O que esse Banco Nacional de Perfis Balísticos trouxe, pessoal? Trouxe aqui, ó. Cria um banco para cadastrar armas de fogo e dados relacionados a projéteis. Então, esse Banco Nacional de Perfis Balísticos, pessoal, olha, eu já fiz mais de 100 plenários do júri nos meus mais de 15 anos de advocacia. E eu não tenho essa percentagem exata, mas mais de 90% dos processos, dos casos em que houve arma de fogo, ou talvez até 95%, as armas de fogo eram ilegais, enferrujadas, de numeração raspada, e o sujeito cometeu aquele crime. Então eu vejo com muita desconfiança essas campanhas no sentido de desarmamento, de restringir a aquisição de compra de arma de fogo, apesar de entender que as armas de fogo elas poderão ser negociadas, mas dentro de um rigor absurdo, não podendo ser vendida para qualquer pessoa, evidentemente. Eu mesmo sou um sujeito que fico muito a cavalheiro para falar disso, porque eu jamais teria uma arma de fogo, mas defendo o direito daqueles que queiram ter, a tenham, mas mediante rigorosos critérios técnicos. Mas não me foge o direito de dizer a vocês o seguinte, dizer, olha, tudo bem, nós temos que ter rigor na venda de arma de fogo, mas os crimes em que em que se tem arma de fogo, pessoal, a maioria deles, 95% desses crimes, se dão com armas ilegais. Tá? E para que vem esse Banco Nacional de Perfis Balísticos? Justamente para legalizar essa arma. Para essa arma não desaparecer, para essa arma ter um responsável, para que haja uma fiscalização. Então, mais importante do que nós nos preocuparmos com uma pessoa que faça curso, faça psicotécnico, faça tudo aquilo que o Estatuto de Desarmamento prevê para alguém ter uma arma de fogo, mais preocupante do que isso, que é preocupante, também ninguém quer um bang-bang na cidade, por mais que o sujeito tenha condições, tá? Mais preocupante do que isso são as armas ilegais. Porque todos os crimes, ou praticamente a maioria deles, como eu acabei de dizer, se dão com armas ilegais. Então, esse banco, anotem aí, Banco Nacional de Perfis Balísticos, foi criado em razão desse pacote anticrime para quê? Para que nós possamos ter um controle efetivo das armas de fogo negociadas no Brasil. Então é importante que nós tenhamos, verifiquemos isso e anotem aí que isso pode ser também objeto de objeto de questão de prova. Outro tema que daria, viu, Shirley? Fica aí até a sugestão. Outro tema que mudou no pacote anticrime é a colaboração premiada, que a mídia chama de delação premiada. Olha, isso dá um tema de mais de 1 hora para falar de colaboração premiada, mas eu tenho um compromisso de passar tudo para vocês do Proordem aqui que tem do nosso pacote. A colaboração premiada também mudou, também com o pacote anticrime. Traz ali os depoimentos dos delatores não poderão ser usados isoladamente para embasar a decretação de medidas cautelares, como prisões provisórias e preventivas e o recebimento de denúncias pela justiça. Então, para tudo, anota no caderno isso. Colaboração premiada. O que mudou no pacote anticrime? Não pode prender para obter colaboração premiada. Não se pode mais, com o pacote anticrime, você decretar uma medida cautelar, uma prisão preventiva, uma prisão temporária, com vistas a obter uma colaboração premiada. Ou mais, ou você, com base apenas e tão somente na colaboração premiada, no sujeito que delata, você decretar uma preventiva de alguém. Porque é muito... do ponto de vista da defesa, estou falando aqui esmagadoramente para pessoas que são advogados, estão trabalhando para ter a carteira da ordem, então a gente tem que ter um ponto de vista de defesa, né, falando aqui de uma forma ampla,
O sujeito preso, evidentemente, ele fica numa situação muito mais vulnerável para se prestar uma colaboração premiada. Evidentemente, ele está numa situação preso. Fala, olha, amigo, você pode aqui na somatória dos crimes aqui que nós estamos ventilando, você pode pegar 300 anos de reclusão. Porém, se optar pela colaboração premiada, nós vamos ter aí regime domiciliar e vamos ter uma série de benesses. Então, isso é uma forma de ferir a natureza da colaboração premiada. Que anotem aí, pessoal, o que é colaboração premiada? Colaboração premiada é um ato de vontade. É importante para questões de segunda fase da ordem que eventualmente tratem disso no futuro. Colaboração premiada. Vocês começam explicando assim, a colaboração premiada é um ato de vontade. A pessoa, ela não consegue mais conviver com aquilo e ela vai e fala. Fala, olha, o fulano cometeu um crime, o cicrano cometeu um crime, o dinheiro tá para lá, o dinheiro tá para cá. Nós vimos muito na Lava Jato isso. Então, quando se fala de colaboração premiada, eu estou falando de um ato de vontade. Não estou falando um ato de você prender o sujeito e depois você chegar, e aí, amigo, você lembra? Ah, olha aqui, olha assim, você foi preso, tá? Você lembra que o Paulo fez isso, isso, olha, se você não lembrar que o Paulo fez isso, 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 você pode pegar 300 anos. Agora, se você lembrar que o Paulo fez isso, 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 você pode vir a pegar 30. Caramba, não é que eu lembro? O Paulo de Jesus, ele estava lá mesmo, né? Eu agora me lembrei, rapaz, eu lembrei. Porque você está preso, pô, evidentemente. Você vai lembrar de muito mais coisa. Então, a colaboração premiada, meus queridos alunos, já posso chamar vocês de alunos, né? Meus queridos alunos, não errem isso. Colaboração premiada é um ato de vontade e não pode se decretar medida cautelar, prisão preventiva ou temporária com vistas a obter essa colaboração premiada. Beleza? Nós vamos ter oportunidade. A Shirley, ela vai me chamar de novo para a gente falar outras coisas, se ela me permitir, explicar mais detalhadamente a colaboração premiada, que não vai ter tempo de explicar tão detalhado. Mas, pelo menos, a gente vai ter, até me emocionei aqui, a gente vai ter a possibilidade de fazer. Não vamos, Shirley? Ó, só tô vendo se a Shirley tá ouvindo, ó lá. Só tô pentando. Não dorme não, acorda aí. Muito bem. Vamos lá. Outra coisa que mudou, isso aqui é a matéria que eu dou, inclusive, no terceiro ano na faculdade, que fala da progressão de regime. Mudou, pessoal. Mudou a progressão de regime. Anotando tudo aí, Edgar de Souza Araújo. Anota tudo aí, velho. Tô de olho aí. Progressão de regime. Traz novas regras para a progressão, que será feita de acordo com percentuais. Então, agora, aluno de direito é ruim com conta, hein? Olha, eu vou te falar, para fazer conta é uma briga, tá? Mas a gente tem que aprender a fazer duas contas, né? A conta de honorários e a conta de progressão de regime, né? E dosimetria da pena. São 3, né? Muito bem. Quando falar aqui de progressão de regime, agora mudou, pessoal. Os percentuais, de acordo com a natureza, pode ser de 16%. Você cumpre 16% da pena em crime sem violência ou grave ameaça, você pode progredir de regime. Ou pode chegar até um percentual, de 70% se for um crime hediondo. Então mudou também, pessoal. Então nós vamos ter que... Isso aí, Shirley, é uma aula que tem que parar para falar de progressão de regime, tá? Aí vai explicar cada uma das percentagens. Mas para você saber, pessoal, mudou. Anotem aí. Mudou a progressão de regime, o mínimo é de 16% para crime sem violência e o máximo de 70% se for crime hediondo. Então vamos lá. Se for um crime sem violência ou grave ameaça, o sujeito vai cumprir 16% e vai poder progredir para o semiaberto e aberto. Se for um crime hediondo, um crime bárbaro, um crime vil, aí nós vamos ter que cumprir 70% para poder progredir de regime. Tá? Então anotem as percentagens, que também mudou no pacote anticrime. Então, para o conhecimento de todos aí, é importante a gente anotar isso aí. Tá? Nós temos também a instauração. Anotem aí. Todo mundo está conseguindo anotar, pessoal? Tranquilo? E calmo? Sim, olha lá. Vamos lá. Deixa eu dar uma voltinha aqui e ver o pessoal aqui. Deixa eu ver os rostinhos do pessoal, porque eu não consigo ver todo mundo. Olá, Daniele. Eu vi aqui. Tem gente aqui. Fernanda, Paula de Oliveira, sim, também. Deixa eu dar uma olhadinha em todo mundo aqui. Ah, ninguém bota foto, só eu tô com a minha cara bolachuda aqui. Pessoal, bota a cara aí, minha gente. Vamos lá. Olha lá. Vitória Bonachini. Ó, o Léo não tá com Emília. Ninguém tá mostrando, ó. Ó, o Edgar de Souza Araújo tá com uma foto ali. Uma cara assim, ó. Vamos lá, Edgar. A Rafaela Ferzi, Carolina Bronzato, Paolo. Vamos aparecendo aí, turma. Tô no escuro com a filhota dormindo. Ah, não. Aí, olha, eu tenho filha pequena em casa. Deixa a menina dormir, pelo amor de Deus. A criançada tá nessa fase, minha gente.
A Aline de Moraes Leite aqui também, a Lígia, bababá, bibibi, bobobó, Roberta Florindo, nem me fale, é isso aí. Vamos lá, vamos pentelhar a turma aqui. Minha câmera tá ruim. A minha cara que tá ruim mesmo, mas a câmera tá boa, vamos lá. Vamos voltando aqui, vamos voltando, minha gente. Quero ver o rostinho de vocês, né, gente? Olha lá, deixa eu ver aqui, eu passei um rostinho aqui. Olha a Maria Aparecida ali. Oi, Maria Aparecida. Olha o Tiagão ali. Aí, Tiagão. Joa Pipe. Vamos lá. Vamos ver todo mundo aqui. Oi, gente. Tudo bem? Ai, que legal, né? Deixa eu ver aqui. Olha lá. Bastante gente. Que legal. Muito bom. Vamos lá, vamos continuar. Tomar uma aguinha, né? Vou falando muito rápido, né, gente? Vamos lá. Mudou-se também? Foi instaurado, pessoal, o que a gente chama, anotem aí, banco de dados multibiométrico e impressões digitais. Nós temos aqui banco de dados multibiométrico e de impressões digitais, tá? Importantíssimo, tá? Pessoal, é muito difícil atuar na área penal e processual penal no Brasil, tanto pelo Ministério Público quanto pela defesa. Porque a produção da prova, seja ela na fase indiciária ou mesmo na fase processual, ela é muito precária. Os nossos processos, eles se dividem, na maioria das vezes, em prova testemunhal, prova documental, perícia, no que diz respeito à balística, ou um laudo necroscópico, cadavérico, para nós conseguirmos ali, o corpo fala, não é? O corpo, ele mostra, por exemplo, no caso de homicídio, por exemplo, o corpo, ele mostra. Se o tiro veio de cima para baixo, isso denota uma execução. Se o tiro for numa área nobre no corpo, denota a intenção deliberada de matar, o dolo. Se for numa área menos nobre, já denota realmente uma legítima defesa. O sujeito vislumbrava apenas, então, somente repelir uma injusta provocação da vítima. Então, o corpo fala quando se trata de processo. Diante disso, fica mais importante ainda o banco de dados multibiométrico, impressões e tal, porque nós vamos ter mais requisitos. Nós vamos ter identificação pela íris agora. Nós vamos ter identificação digital, um banco de dados nacional. Ou seja, nós vamos ter a possibilidade de, uma vez instrumentalizado, porque nós temos que investir nisso, nós vamos ter a possibilidade também de ter esses elementos de prova para poder, eventualmente, fazer uma defesa bem feita, uma acusação bem feita. Então, isso é uma questão também que pode ser objeto de provas, principalmente para aqueles que almejam prova da Polícia Civil e Polícia Federal. Essas questões do banco de dados multibiométrico, essa questão do Banco Nacional de Perfis Balísticos, são questões para quem, nesse universo aqui de 60, 70 pessoas que estão nos ouvindo, é importante, porque eles exigem muito isso nas provas da polícia, tá, gente? Outra mudança, que essa aqui bem polêmica também, vale a pena ser estudada e refletida, é que diz respeito às milícias. Tá? Acusados de constituição de milícia poderão ser julgadas por varas criminais colegiadas. Então, anotem milícias. O que mudou, pessoal, no pacote anticrime com as milícias? Né? O que mudou com relação a isso? Pessoal, imaginem, se coloquem no lugar de um juiz tendo que decidir um caso envolvendo uma milícia no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Brasília, onde for, com bandidos da pior estirpe. Hoje, infelizmente, a criminalidade, ela assola a nossa sociedade com recursos muito maiores do que o Estado, e, de repente, o sujeito, o magistrado, ele é um ser humano, ele é um pai, ele é um filho, ele tem esposa, enfim, ele tem uma família, é um ser humano. E, de repente, ele se vê julgando um processo de um figurão do mundo do crime e correndo um risco de vida. Então, o que o pacote anticrime traz para nós? Essa possibilidade de, se tratando de crimes em que julguem-se milícias, crime organizado, já na primeira instância, anotem aí, nós vamos poder ter as varas criminais colegiadas. Então, existe, pessoal, anotem aí, hoje, a partir do pacote anticrime, nós vamos poder contar com as varas criminais colegiadas já em primeira instância, viu, Luiz? Anota aí, que eu vejo que você anota bastante, a Tainá também está na primeira página aqui comigo. Já nós vamos poder contar com situação como essa, 3, 4, uma força-tarefa
O que aconteceu lá na Lava Jato, o Sérgio Moro, ele contou com o apoio de muita gente, o Ministério Público, Dallagnol e companhia, foi uma força-tarefa trabalhando. Só que isso foi apenas então somente criado dentro, sem uma previsão legal específica, né? Porque, na verdade, era um juiz e um promotor apenas então somente no processo criminal, e acabou se tornando um processo sem precedentes, um divisor de águas no processo penal brasileiro, que inclusive degringolou no pacote anticrime, né? Degringolou em algumas alterações. Tem muita coisa boa que poderia ter sido feita ainda e não foi feita, mas degringolou no pacote anticrime, tá? Então, pessoal, uma pergunta que eu apostaria numa prova da ordem, por exemplo, essa questão das milícias, juiz de garantia, transação penal, saidinha da prisão, progressão de regime, são temas que eu bati com vocês aqui, estou batendo, que vão ajudar muito vocês nas provas. E essa questão da milícia é uma questão que eu tenho certeza que vocês vão enfrentar nas próximas provas, seja de concurso público ou seja de exame de ordem, tá? Então, esses são os principais tópicos que eu separei para vocês. Gente, o que o pacote anticrime veio trazer? Fazendo uma leitura. Aquela crítica ferrenha, a um ponto aqui, eu faço uma crítica muito ferrenha, que é aquela questão da gravação do advogado falar com o seu constituído. Isso é um absurdo sem precedentes, e isso certamente no futuro será declarado inconstitucional, porque não é possível se admitir uma situação como essa. Agora, no geral, eu sou uma pessoa, quem me conhece, eu sou muito otimista, muito positivo, procuro ser uma pessoa muito positiva. E eu vejo com bons olhos as mudanças, mesmo aquelas que poderia dizer assim, não, atentatórias à defesa. Mas eu não estou preocupado em defender a minha posição de advogado criminalista. Eu estou preocupado em defender o direito, não é? Então, essas mudanças são positivas. O Código Penal e o Código de Processo Penal vêm num momento muito difícil, muito ultrapassado. E esse pacote anticrime traz um toque de modernidade. E por ser esse toque de modernidade, vai ser muito cobrado em prova. E eu espero que vocês estudem bastante, peguem o livro do Nutt, do Delmanto, do Damásio de Jesus, que não é meu tio, viu, gente? Eu sou Paulo de Jesus, mas o Damásio não é meu tio, tá? E estudem, reflitam. Gente, o que eu poderia falar para vocês agora? Em toda a minha carreira, em mais de 20 anos que eu estou no mundo jurídico, eu nunca encontrei ninguém assim, parece estranho que eu vou dizer agora, extraordinário do ponto de vista de inteligência. Fala assim, caramba, essa pessoa é uma pessoa encantada. Ela ouve um assunto, simplesmente lá armazena na cabeça e nunca mais esquece. Eu nunca conheci uma pessoa assim em mais de 20 anos. Tá? Todas as pessoas que eu admiro, que eu respeito, que eu vejo profissionalmente, são pessoas veneráveis, são pessoas que estudaram muito, se dedicaram muito, leram, releram, anotaram, riscaram. Eu mesmo pego um processo, eu fico horas estudando, viro à noite para poder fazer um júri. Então, para fazer essa palestra para vocês, eu revi, reli, ou seja, é um exercício, pessoal. O exercício da inteligência, do estudo, é algo que precisa ser feito cotidianamente. É algo que precisa ser feito diariamente, não existe milagre. O Nutt não é um gênio, o Damásio não era um gênio, eram pessoas apenas e tão somente iguais a nós. Só que com uma dedicação, uma força de vontade vulcânica, uma dedicação, uma força, uma humildade vulcânica. É que, infelizmente, eu não estou na presença de vocês agora. Normalmente, quando eu estou lecionando, e o degrau é um pouquinho, às vezes, acima do professor, eu desço e fico ao lado do aluno para mostrar, para falar, nós somos todos iguais. Nós temos que estudar apenas, então, somente nos dedicarmos, lermos, procurarmos pessoas que sabem, para que a gente possa aprender. É assim, não existe mágica. Nem o Dr. Borba, que é o maior promotor do júri que o Brasil já teve, estudava nas sessões de julgamento, quando estava na sala especial ali aguardando o julgamento, nervoso, aguardando a decisão, um homem com mais de 1.800 plenários do júri, professor Cassione, uma das maiores autoridades do direito penal brasileiro, e passava dias estudando, se trancava no escritório dele, ficava de sexta a domingo, não via nem a família para estudar. Então, pessoas que são referência para nós, não eram mágicas, eram simplesmente pessoas como eu, você, a Luísa, a Tainá, a Shirley, o Léo Pórpora, o Leandro, e simplesmente sentaram e estudaram. Então, pessoal, da mesma forma que nós estamos estudando juntos aqui, o pacote anticrime, nós temos direito penal, processo penal, podemos estudar tudo juntos. E nós vamos conseguir entender e vamos conseguir ter os nossos objetivos, sermos grandes advogados, grandes promotores, grandes delegados, grandes juízes, com humildade, com conhecimento,
com amizade e com felicidade. É isso que eu tenho a dizer para vocês, gente, hoje a respeito do pacote anticrime. Estou à disposição de vocês aqui para qualquer pergunta, para qualquer dúvida que possa surgir, que a gente tem muita coisa para falar, eventualmente se não ficou claro. Shirley, está com você a palavra, estou à disposição aí para qualquer pergunta. Pessoal, se vocês quiserem fazer alguma pergunta para o professor Paulo, é só abrir o microfone, está liberado para vocês, aí podem fazer perguntas. O pessoal está agradecendo no chat, professor, e eu coloquei lá no chat, tá? Para vocês pedirem o certificado. Aí vocês entram lá, adiciona esse número que eu coloquei, na hora, é só pedir, vocês já recebem o certificado, tá? Ninguém tem perguntas? Eu. A Malu. Abre o microfone, Malu. Malu é nossa aluna de primeira fase. Você sabe por quê. Oi, professor. Desculpa. Nossa, eu queria muito ter assistido a sua aula, mas meu pai está internado, enfim, aí eu só consegui chegar agora. Eu queria perguntar, que eu não sei se o senhor falou do juiz das garantias. Falei do juiz das garantias, é um tema importantíssimo, né? Nós falamos até na live da OAB há umas 2 semanas, né? O que é o juiz de garantias, Malu? O juiz de garantias é um juiz que ele vai ser responsável pelos atos que acontecem no inquérito policial. Você sabe tão bem quanto eu que o inquérito policial ele não tem ali garantida a ampla defesa e o contraditório, ou seja, uma fase inquisitorial. O delegado determina as diligências que ele entende devido, determina os indícios que ele pretende colher e, a partir dali, ele faz um relatório, manda para o promotor de justiça, o promotor de justiça vai, se for uma ação penal pública incondicionada, evidentemente, apresentar a denúncia. Se for uma ação penal pública condicionada à representação, depende da representação da vítima. E se for uma ação penal privada, você sabe tão bem quanto eu, depende única e exclusivamente da vítima ingressar com a queixa-crime. Tá? De uma forma resumida aqui, passando e batendo um papo a respeito do conceito de ação penal. Beleza? Então, o que acontece? O juiz da garantia, ele tem essa finalidade de fiscalizar os... Ainda? Oi? Está suspenso ainda? O quê? O juiz das garantias para o STF? Não, ele tá suspenso, que eu estou falando conceitualmente, né? Tá me perguntando, uma vez vigindo, né? O juiz de garantia, uma vez vigindo, ele vai ter essas características, tá? Evidentemente que agora não está funcionando, mas ele funcionando, ele vai ter essas características. E eu fiz uma crítica, inclusive, porque eu penso que nós deveríamos, em poucas palavras, empoderar o delegado de polícia para que ele fizesse essa função. Investir na polícia, né? Na polícia civil, no delegado de polícia, ele ter essa prerrogativa. Só que hoje nós vemos o quê? O inquérito policial, muitas das vezes, invadido pelo promotor de justiça, que requisita diligências. Agora, um juiz de garantia, uma vez aplicado e funcionando, também em cima do delegado, e restou o delegado apenas e tão somente o quê? O auto de prisão em flagrante e cumprir as diligências a ele determinado. Então, o juiz de garantias é algo ainda muito nebuloso, algo que a gente vai ter muita discussão no futuro e tem essa finalidade. O objetivo, o princípio, ele é positivo. Agora, na prática, eu não sei se com a nossa cultura jurídica penal processual penal brasileira, nós vamos ter a eficiência que o legislador espera que se tenha. Entendi. Tá bom. Obrigada, viu, professor? De nada, que isso, querida. É um prazer. Professor, tem uma pergunta aqui no chat da Dani. Ela está falando, a gravação da conversa entre o advogado e o seu cliente, estando preso, não pode ser contestada pelo princípio da ampla defesa e do contraditório? Eu entendo. Excelente pergunta. Dani, eu entendo absolutamente. Eu sou completamente contrário a essa gravação. Fere a ampla defesa, fere o contraditório, fere a prerrogativa do advogado, que consta no Código de Ética brasileiro, de ter uma entrevista reservada com o seu constituído. Ou seja, ser advogado é ter a possibilidade de você descer os degraus e que separam a sociedade daquele que é acusado,
para poder ouvi-lo, para clamar por ele, para ser a voz dos seus direitos legais, como diria o saudoso Rui Barbosa. Não é? Infelizmente, quando você tem uma gravação, é claro que a conversa vai ser uma conversa diferente. Você está ferido. Se você fizer uma conversa com um amigo, com uma amiga, e você souber que está gravando aquela conversa, perde a espontaneidade. Então, eu penso que é absolutamente inconstitucional. É uma vertente teratológica. E eu creio que isso tem que ser revisto o mais rápido possível. Mais alguém? Aqui no chat já acabaram as perguntas. Se tiver alguém que não está com o microfone aberto, se quiser colocar a pergunta no chat, eu passo para o professor. Uma pergunta aqui. Tá bom. O Paulo está perguntando se eu poderia repetir a questão das milícias. Deixa eu fechar aqui que eu estava lendo aqui. Paulo, você pegou na parte final, né? O que diz a milícia? Eu estava explicando o porquê. Eu gosto muito de explicar para os meus alunos, viu, Shirley? O porquê. Quando a gente entende o porquê das coisas, a gente internaliza melhor o conteúdo. Não fica aquela coisa repetitiva de você decorar, ficar gritando e decorando. Você internaliza o porquê. Milícias. Por que milícias? Quando se tem julgamento, quando se trata de crime organizado, tá? Crime organizado, vai ser possível agora nós contarmos já em primeira instância com varas criminais colegiadas. Por quê, Paulo? Porque senão você coloca toda a responsabilidade nas costas de apenas um magistrado. E ele é um ser humano que tem mulher, tem filhos, tem vó, tem pai, tem irmão, enfim, daí por diante. E de repente ele está julgando um processo com um peso de uma criminalidade violenta, de algo absurdo, e de repente ele não tem um amparo, ele não tem a estrutura para poder enfrentar isso. Então, sensíveis a essa questão, o pacote anticrime vem e fala, olha, é possível, em caso de milícia, crime organizado, já na primeira instância você criar varas colegiadas, porque você divide a responsabilidade. Então, essa é a finalidade. É algo parecido, que não aconteceu no pacote anticrime, mas algo parecido, quando lá atrás houve a reforma no Código de Processo Penal, uma pequena reforma, tratando inclusive do júri, que impediu a contagem final dos jurados. Todos sabem aqui que no júri nós somos em 7 jurados. E antigamente se lia até o final. Foi 6-1, foi 4-3, foi 5-2. Até aí a soberania dos vereditos e o sigilo das votações, que está lá no artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal, estavam salvaguardados. Mas quando dava 7-0, todo mundo sabia em quem os jurados votaram. E já tivemos júris em Santos aqui, que dá até para uma outra conversa, viu, Shirley? Que uma jurada passou mal e falou, não vou participar do julgamento. Por quê? Porque ela residia próximo ao local dos crimes e ela estava vendo que aquele sujeito seria condenado e poderia ser condenado por 7-0 e todo mundo saberia que ela votou a favor da condenação e ela poderia ser ameaçada. Então mudou-se a legislação para preservar. Então, fazendo uma analogia, seria algo parecido com essa questão das milícias. Proteger o magistrado, que senão ele fica muito vulnerável. Ele é um ser humano que pode ser aí vítima de um atentado, principalmente em julgando o caso aí de milícia. Mais alguém? Alguma pergunta? E amanhã, dia 18, terça-feira, a palestra vai ser com o professor Antônio Carlos Freitas Júnior. Ele vai falar sobre liberdade de expressão, fake news e controle judicial. A gente também espera por vocês aqui amanhã. Tem mais alguém? Ô, Tiago, tô todo concentrado ali. Boa noite, Tiago. Eu acho que é só, né, professora? Olha, eu tô à disposição de vocês. Gente, foi um prazer, uma honra estar com vocês aqui. Obrigado, gente. Olha, várias mensagens aqui, legal. Muito feliz de estar aqui com vocês. Espero em breve a gente poder estar junto novamente, né? E, Shirley, é só me chamar que é um prazer. Um beijo a todos. Você vai receber uma outra ligação. Para a semana do dia... Deixa eu ver aqui no calendário. Eu não sei se já te chamaram, do dia 24 ao dia 28. Já te chamaram? Da área penal, né? O Davi me mandou mensagem.
O Davi te mandou? O Davi Costa me mandou mensagem da possibilidade de fazer uma semana jurídica criminal, né? Ele vai convidar vários colegas, assim, vai ser um evento bem festivo, bem legal, e já publicamente já garanto que vou estar nele. Ah, bacana, bacana, legal. E obrigada, viu, professor? Obrigada pela sua presença, obrigada pela excelente palestra. Eu não sabia que você tinha feito Proordem, para te ser sincera. Quando nós viemos para Santos, eu me recordo que eu mandei uma mensagem para você em 2016. Quem me indicou você foi a Bianca, que é a antiga proprietária do Proordem, né? E eu mandei uma mensagem para você, eu achei isso no meu celular de São Paulo, até mostrei hoje para o Rodrigo, olha, eu já falei com o Paulo. E agora eu sei por quê, você já deu aula no Proordem, né? Por que ela indicou você. E é muito bacana, a gente tem professores que fizeram primeira fase, fizeram segunda fase no Proordem e hoje estão lecionando, então isso é muito bacana, porque o aluno ele se sente mais próximo, né? E tem aquele aluno também que tem o sonho de dar aula, né? Quer fazer um mestrado, então ele vê em vocês a possibilidade deles também estarem ali no lugar de vocês num futuro mais próximo. E eu confesso, eu não sabia, que bacana. Muito bacana saber que você passou pelo Proordem. O Proordem deixou uma história muito bonita aqui em Santos, né? Nós não éramos de Santos e quando a gente adquiriu a franquia, a gente só ouvia falar muito bem do Proordem. E quando você adquire algo, você fica meio assim, né? Com o pé atrás, eu vou, não vou? Será que deixou uma boa história? Mas até hoje, assim, a gente só ouve, assim, relatos e muitos bons relatos falando do Proordem. E a gente já está na terceira geração de pessoas que passaram pelo Proordem, né? É terceira, né, Rodrigo? O Leandro Matsumoto e o Porpora são da primeira. Eu sou da segunda, eu sou mais novo. Eu não sou da primeira geração. Eu sou da terceira geração. Olha aí, o Proordem já provou pai, filho, neto. E na nossa gestão, a gente tem mais de 800 advogados aprovados, tanto é que no dia 11, né, na homenagem que nós fizemos aos advogados, a gente colocou isso, que nesse tempo que a gente está aqui na cidade, que nos recebeu tão bem, porque como eu falei, nós não somos daqui, né? A gente já tem mais de 800 advogados, esse é um número bastante representativo, né? Então, é saber, assim, que a gente tem um corpo docente muito bem qualificado. Eu sou suspeita para falar do Léo, do Leandro, eu estou te conhecendo agora, assim, né? Esse contato mais próximo contigo eu estou tendo agora. Eu tenho muito carinho pelo Léo, pelo Leandro, pelo Davi, por tantos professores que a gente tem, porque o nosso corpo docente, assim, ele é muito bem preparado, ele é muito bem qualificado, e a resposta disso é essa aprovação tão grande que a gente tem, né? Tanto na primeira quanto na segunda fase. Verdade, é verdade. É um prazer imenso, né? Você ter o convite desses amigos. Até quando eles me chamaram, eu não pensei duas vezes. Fiz Proordem, lecionei no Proordem, agora estou tendo o privilégio de fazer uma palestra no Proordem. Minha vida tá ligada ao Proordem e espero que assim seja sempre. Ah, bacana, bacana. E vamos abrir para outros projetos, seja de primeira fase, de segunda. Vamos te trazer aí de volta para o Proordem. Vamos fazer muita coisa boa. Tá bom, obrigada, viu? Obrigada, professor. Obrigada a todos vocês que participaram. Um grande prazer. beijo a todos. E pede o certificado lá no número que eu passei para vocês, gente. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado, Stulo, pela palestra. Um excelente professor, viu, professor? Muito obrigado. Faça entendimento e o aluno precisa disso. Obrigado, fico feliz. Obrigado. Quem falou isso que eu não consegui ver aqui? É o Thiago. Tiagão, beijão, meu irmão. Tamo junto. Qualquer coisa, manda aí mensagem, a gente ajuda. Um abraço, professor. Valeu. Muito obrigado. Tiago, força, que essa segunda fase ela vai sair. A gente crê que ela vai sair. Tiago tá ali. Tem que sair, pelo amor de Deus. Estamos sendo cozinhados já. Vai sair, sim. Tchau, gente. Tchau. Boa noite, Tainá. Boa noite. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Falou.